Chegou a hora de falar sobre direitos trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia Paraíba. Quem está comigo no estúdio é o advogado Paulo Souto, nosso colega de todas as terças-feiras no quadro Eu Quero Saber. Tudo beleza, Paulo? Tudo beleza, Bom Patrícia. dia para você. Vamos direto com as perguntas? Vamos embora. A primeira pergunta vem de Campina Grande. Maria Genilda quer saber se pode utilizar o número de inscrição do PIS da empregada dela para recolher o INSS. Pode. Aqueles empregados que, antes de exercer a função de empregado doméstico, que trabalharam em empresas privadas ou em prefeituras, algum emprego público, o empregador pode utilizar o número do PIS ou o número do PASEP para fazer o recolhimento do INSS, sem problema algum. Não precisa tirar a inscrição dele junto ao INSS, porque a inscrição do PIS e o PASEP é que irá substituir o NIT. Mais uma pergunta de Campina, da Isabel Cristina. O período em que a empregada doméstica esteve de licença maternidade deve ser contado para efeito de cálculo na rescisão? Exceto para cálculo do 13º salário. Porque 4/12 do 13º salário já é pago, na última parcela do salário maternidade, ele é pago 4/12 do 13º salário. Então, se a pessoa for sair assim que terminar a licença maternidade, o empregador exclui da rescisão esses 4/12. Para os demais títulos, não. O tempo ele é contado. Continua é valendo, considerado. né? Como se estivesse trabalhando. Tudo, exceto. Mas o 13º ela não deixou de receber. Claro. Ela recebeu antecipadamente junto ao INSS. Vânia Furtado, de João Pessoa. As páginas de anotação de férias da carteira profissional da empregada dela estão lotadas. Ela quer saber se pode fazer essas anotações agora nas páginas Anotações Gerais. Vânia, essa é a dúvida de muita gente. Pois é. Você pensa que pode ir naquela página, porque, sinceramente, a página de Anotações Gerais tem mais páginas que a das férias. Aí o que acontece? Encerrou as férias, a empregada, lotou as páginas para anotar as férias, o empregado vai ter que tirar uma segunda via da carteira profissional. Pergunta de Helena Cavalcante, do Sertão de Patos. Minha empregada doméstica está grávida de 7 meses e alega que não tem mais condições de trabalhar e quer saber se já pode entrar com a licença maternidade. Pelo que eu vi, ela está com 7 meses. 7 meses. A licença maternidade só pode ser requerida com 28 dias antes do parto, a partir do 28º dia. Como ela está no 7º mês, ela não tem direito. Se ela não tem condições de trabalhar, provavelmente ela esteja doente. Se ela está doente, ela tem direito de requerer um auxílio-doença junto ao INSS. Mas a licença maternidade ainda não. Fora isso, não tem direito ainda. Não, ainda não. A Michele Bianca Santos Dantas, aqui da capital, quer saber se a doméstica tem uma carga horária definida ou é acordada de acordo com cada casa, com cada patrão. Por enquanto, Michele, é um acordo entre as partes. Não existe nenhuma lei definindo a carga horária dessa categoria. Está para ser votado no Congresso Nacional, mas ainda não foi aprovado. Há um consenso, Paulo, não? Ainda não. Nada. O grande problema o que está causando um grande empecilho na aprovação dessa lei é a questão da jornada de trabalho. Hugo Fialho quer saber, quem tem mais de 5 anos de empresa e foi demitido, tem direito a 2 avisos prévios? Não, Hugo, não. O que ele vai ter direito, neste caso, com a nova lei do aviso prévio, que foi em outubro, que veio em outubro de 2010, outubro de 2011, o empregado tem, a partir do 2º ano, 3 dias a mais, limitando-se a 90 dias. Mas não chega a tudo isso, né? Não chega a dois avisos, não. Jaqueline Gonçalves, aqui também da capital, conta a seguinte história. Minha empregada doméstica teve o benefício do auxílio-doença negado por não ter cumprido o período de carência. E aí, o funcionário do INSS disse para ela que, nesse caso, o empregador é que é responsável pelo pagamento do salário nesse período em que ela estiver afastada. É isso mesmo, Paulo? É não. A Jaqueline, inclusive, me questionou via e-mail, porque eu já tinha prestado a informação. Ela quer que eu justifique essa informação, porque o funcionário do INSS disse que ela tinha que pagar. Eu falei até para ela, que disse, olha, se o funcionário do INSS lhe deu essa informação, peça a lei que ele está embasado. Inclusive, se ele lhe fornecer essa lei, eu quero que você me envie para você não tá sabendo mudar ainda, de opinião, entendeu? Porque, olha, eu dou só um exemplo. No caso da aposentadoria por invalidez, se a doença que o empregado está cometido dá direito à aposentadoria por invalidez, que tem a mesma carência do auxílio-doença, então, se ele não teve direito por falta de carência, será que o empregador doméstico vai pagar esse benefício? Em hipótese alguma. Olha, o INSS é um seguro, e o empregador paga o dele. A cota que o empregador paga de 12% é para evitar esse tipo de transtorno. Porque com esses 12% que o empregador recolhe, ele não tem direito a nada, exclusivamente a nada, a não ser se livrar de problemas dessa natureza. Nada o empregador doméstico não se aposenta, não tem direito ao auxílio-doença quando ele recolhe esses 12%. Muitas perguntas aqui ainda, Paulo. Vamos fazer uma pausa nesse nosso bate-papo. No próximo bloco a gente continua com mais dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia. Agora a gente volta a conversar com o advogado Paulo Souto, nossa coluna Eu Quero Saber, que tira suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários. Pergunta agora, Paulo, é do Petronilo Pereira Filho, aqui de João Pessoa.
A empregada adoeceu durante 3 dias, apresentou um atestado médico justificando as faltas. Ele chamou uma outra pessoa para substituir a empregada dele durante esses 3 dias. Ele quer saber se ele pode descontar esses dias do salário da empregada dele. Veja que essa pergunta está relacionada com a de Jaqueline. É verdade. Ele pode descontar. Ah, é? Porque no artigo 72 do decreto 3.048, a partir do primeiro dia, a responsabilidade, no caso do empregado doméstico, a responsabilidade pelo pagamento é do INSS. Agora, se ela cumpriu a carência ou não, é um problema dela com o INSS. O empregador não tem nenhuma responsabilidade por este pagamento, mesmo ela não tendo cumprido a carência. O INSS paga esses 3 dias e ele tira do salário dela e paga a outra que ele contratou. Exatamente, ele desconta do salário dela esses 3 dias, porque esses 3 dias ela vai receber do INSS. Não, o empregador não tem nenhuma responsabilidade pelo pagamento. Ana Paula de Campina Grande, posso contratar uma empregada por prazo determinado para substituir uma outra empregada que vai sair de licença maternidade? Pode, agora você só utilizou o tipo não é prazo determinado. Você vai contratar uma empregada por contrato de experiência. Você faz um contrato de experiência de 90 dias e quando terminar os 90 dias, ele é prorrogado e você já coloca a empregada de aviso prévio, para ela cumprir os 30 dias restantes para fazer os 120 dias da licença maternidade. Então ela cumpre esses 30 dias que está faltando, cumprir o aviso prévio trabalhado, você paga o salário e depois só vai pagar 4 dozeavos de férias e 4 dozeavos de 13º salário. É desta forma que você deve agir. Assinando carteira e recolhendo a Previdência. Desde que seja o mesmo período, né? Esse período de experiência e o período da licença. Exatamente, tem que coincidir, né? Os 120 dias. Ela faz 90 dias mais 30 de aviso prévio trabalhado. Pedro Lúcio, da cidade de Esperança. O contrato temporário se aplica à categoria dos empregados domésticos? Não, o contrato temporário, eu acho que ele só se aplica ao empregado e empresa, ou seja, trabalhador e empresa. O empregador doméstico, nesse caso, está excluído. O Edu Barros de Campina Grande diz que tem uma pessoa que presta serviço para ele 2 dias na semana. Ele quer saber a fórmula para saber o valor a ser pago para ela, pela diária. Nesse caso, é uma diarista. Exatamente. Edu, não existe uma fórmula. Quem vai definir aí é o mercado. Em Campina Grande o preço é um, inclusive, acredito que em vários bairros de Campina Grande o preço varia, como aqui em João Pessoa também. O mercado é que vai definir. A gente tem uma formulazinha para empregada doméstica, né? Pra diarista, no caso do pagamento do salário proporcional às horas trabalhadas. Maria da Salete Torres Casemiro de Souza, pergunta do Sertão. Tenho uma carteira assinada como cuidadora do lar. Será que eu posso trocar para cuidadora de idosos, já que eu trabalho nessa residência cuidando de um casal de idosos? Pode. Você peça aos seus empregadores para alterar. E aí sim, ela resiste na página de anotações gerais, o novo CBO e o cargo de cuidador de idoso. Até ela criou um cargo até bom, cuidador de lar. Que pode ser também, desde que bota o CBO do empregado doméstico, não tem problema algum. Paulo, toda terça-feira está aqui com a gente, tirando nossas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários. Você que está em casa que tem que mandar sua pergunta para ele responder aqui. Pode ser pelo nosso telefone, que é o contato da redação 2106-1930, ou então mandando um e-mail para a gente, né, Paulo? Eu quero saber, @paraíba.tv.br e eu quero saber, cabobranco.tv.br, que nós estaremos à inteira disposição de vocês. Terça-feira que vem a gente se vê de novo. Paulo, obrigada. Se Deus quiser. Muito obrigado também.